Mas neste momento, vamos ter o prazer de ouvir uma palestra sobre inteligência artificial aplicada ao setor financeiro, conduzida pelo especialista sênior da Microsoft em tecnologia aplicada na indústria de serviços financeiros. Vamos receber com muito carinho, por gentileza, João Aragão Pereira. Tudo bem? Para você, 4h30. Eu tô brincando. Eu vou colocar para você só o cronômetro, mas você fique à vontade, tá bom? Tudo bem, meus amigos? Como é que vocês estão? Aí, agora sim. Obrigada. Vou começar aqui falando um pouco do título, tá? Relacionado ao hype, né? Vocês viram que inteligência artificial não é hype, então é seguro. Sou muito questionado praticamente todas as reuniões relacionadas à segurança, à privacidade. Eu tenho trabalhado muito com questão de privacidade, mas em outro projeto nacional, que é relacionado ao Drex. Mas inteligência artificial também pode ajudar nesse processo, tá? Então aqui eu coloquei alguns temas aqui. Eu fiz a apresentação na Febraban, era relacionado também a bancos quânticos, essa versão Banking 5.0, tá, meus amigos? Mas eu vou tentar provar para vocês aqui que IA não é hype, está sendo estudado há mais de 50 anos. Agora, como chegou, né, vamos dizer assim, houve um processo de democratização. Falar um pouco aqui do Joãozinho, prazer. Eu tenho trabalhado na Microsoft como a parte de inovação. Mas eu gosto de enfatizar a parte de inovação aplicada. Esses 5 casos de uso que foram apresentados aqui, a maioria, ou boa parte deles, está utilizando inteligência artificial. E um bom ponto, eu vi em uma das palestras falado que não é somente IA generativa, meus amigos. Esse que é um bom ponto. Eu tenho trabalhado ali justamente com a área jurídica da Microsoft para dar uma lida na PL 2338, relacionado ali às diretrizes ali da introdução ali da inteligência artificial ou para a criação de alguma lei de guardrails. O ponto interessante que eu vi ali, estava até discutindo hoje de manhã com alguns colegas, relacionado se nós tivermos um framework de IA responsável e framework que valide, eu gosto de usar muita analogia no efeito cebola. Qual que seria o efeito cebola? Eu vou analisando de dentro até eu chegar no meu usuário final. Foi comentado aqui no modelo aqui que eu não posso criar um modelo e automaticamente aplicar para o meu cliente final. Se a gente faz esse efeito cebola, a gente consegue, obviamente, traduzindo o efeito cebola, colocar em termos jurídicos, a gente consegue criar uma PL 2338 bem interessante e que não onere os agentes de IA. Então, por isso que eu trago esse tema, que é um tema bem interessante. E agora, uma notícia positiva, eu vi o CDE, da BCB, acho que 408, do Banco Central, que está criando um centro de excelência. O que é criar um centro de excelência de IA? É usar frameworks e guardrails, uma IA responsável para eu fazer um modelo generativo, preditivo, prescritivo, ou combinar essas técnicas. Usar uma técnica de aprendizado por reforço, um machine learning, um deep learning, assim por diante. Então, não se limitem à utilização de IA generativa para cumprir tudo, né? Não é a famosa bala de prata. Então, esse é o meu background, tá, meus amigos? Eu tenho trabalhado muito com isso já nos 15 anos, relacionado a IA. Hoje, metade do meu corpo e alma está no Drex, a outra metade está em IA. Então, eu estou envolvido em todos esses projetos, tá bom? A IA, por exemplo, poderia ajudar no contexto do Drex, tá? Sempre nas minhas aulas e palestras, eu gosto de trazer aqui uma imagem da Marie Curie, né, que ela fala que o progresso ele não é nem tão fácil e nem tão rápido. Obviamente, aqui o Banco Central está colocando o pé no acelerador, isso é bem interessante para o ecossistema financeiro, mas essa é uma verdade, tá? E aí o processo de nunca parar de aprender. Para o modelo ficar bom, ele pode começar com uma base de dados pequena, mas ele tem que ir aprendendo e sendo atualizando ao longo do tempo. Então, todo modelo que você criar, ele precisa ser dinâmico e ter um processo de autoaprendizagem. Isso é crucial. E aí entra na parte de UX de cada super app de cada banco. Se eu coletar uma informação desse cliente, eu recebo um feedback, automaticamente eu consigo atualizar o meu modelo. Então, o processo de feedback e aprendizado por reforço é extremamente importante, tá? Então, eu gosto de colocar isso. Agora, vamos falar aqui rapidamente da agenda, né? Falar aqui um pouco do banco conversacional, como que criar os digital twins, né? E algumas partes aqui foram comentadas, central de atendimento. Foi discutido aqui com o meu amigo Ericion, Siriaco, o pessoal aqui, toda a área de marketing, para quê? Vamos dar casos de uso para a gente
caminhar, não vou explicar a teoria aqui, que a teoria a gente poderia passar semanas, mas a parte aplicável, eu acho que a gente pode compartilhar. Já temos 5 casos de uso aí que eu adorei, principalmente essa questão aí de fraude, atendimento ao cliente, esse chatbot, bem interessante. O banco conversacional. A ideia qual que é? Eu sair desse chatbot, tá? Desse chatbot tradicional, e começar a ter uma conversa como se fosse um amigo, um pai, um irmão, um tio, se realmente está trazer humanidade e fluidez na conversa. Então, você pode falar de pagamento, você pode falar de produtos, você pode falar de uma interação com o cliente, você pode utilizar um avatar. Qual que é a grande ideia de se ter um banco conversacional? Você ter agentes, irmãos, que você consiga conversar de maneira bem fluida. E aí eu consigo também ter agentes que representem seus produtos. Eu posso criar os copilotos para eu facilitar toda a conversa com o meu cliente. Então, se eu tenho uma base de conhecimento que puxa toda a regulação de um banco central, de uma CVM, eu consigo influenciar nessa conversa com o meu cliente final. Obviamente, pode ser um copiloto que ajude a pessoa física ou um copiloto que faça essa comunicação com o cliente final. Então, a grande mensagem aqui é essa. Pensando aqui na personificação, ou na verdade na personalização dos indivíduos. Então, imagine que nós vamos criar um banco aqui e eu consiga coletar a informação de vocês, eu crio uma base de conhecimento de vocês e eu vou ter uma fonte da verdade para poder me comunicar com você. Esse é um ponto que eu acho crucial. Se eu conheço você e conheço o seu ecossistema, talvez eu consiga dar alguma coisa ou alguma indicação, algum insight super interessante. Então, imagine que tem algumas soluções, por exemplo, da Microsoft, para fazer toda essa orquestração. Eu crio um espelho de cada um, consigo ter uma comunicação, eu crio esses agentes que podem se comunicar de maneira fluida com o meu cliente final, e eu também converso com o meu back-end. Então, eu crio uma orquestração, obviamente chamando toda a parte de IA responsável, toda o guardrail de prompt, para eu evitar qualquer tipo de alucinação numa conversa com o meu cliente final. Já trabalhei em vários países da América Latina aqui, e alguns bancos falam, se você começa com tu, termina com tu e usted, né? Então, aquela entonação, aquela taxonomia, aquela classificação do início da mensagem, eles entenderam que melhora essa comunicação com o cliente. No final das contas, a gente sai de um simples chatbot, passa para um copiloto, aí obviamente aqui tem toda uma parte de conversa ali com o cliente, mas a ideia é você ter uma autonomia nesses agentes. Agora imagine agentes que podem se comunicar via ISO 20022, e isso já pode gerar uma trigger para fazer o pagamento, utilizando Pix, Open Finance e assim por diante. Esse é um conceito que corrobora muito com a questão do Super App e com o conceito de interoperabilidade global. Imagine eu tenho um fluxo de Open Finance comunicando via Pix, eu faço uma iniciação de pagamento, uma jornada sem redirecionamento, coleto dados, tudo num processo onde eu não firo a questão da privacidade. É bem interessante. E aqui, obviamente, a Microsoft está desenvolvendo. Essa é uma área de pesquisa que estou muito feliz, porque eu consigo utilizar agentes para trazer um comportamento emergente de um conjunto de pessoas. Então, se eu tenho um monte de fazendeiro, eu tenho vários outros, eu posso clusterizar esse grupo de pessoas e realmente, quando eu falo realmente, literalmente, eu consigo dar indicações ou insights do que aquela população, aquele cluster precisa. Tá? Então, essa é uma área de pesquisa muito forte dentro da Microsoft e está sendo embarcado em alguns produtos, criação de agentes. Central de atendimento. Esse daqui eu gosto muito, porque esse aqui é o PEX direto ali, então, dentro da Microsoft, né, eu trago esse exemplo aqui, que houve 34% menos transbordo de chamada a partir do momento que eu comecei a ter essa utilização de copilots, eu consigo utilizar alguns serviços, não importa o canal de comunicação com o meu cliente. Então, vários bancos aqui do Brasil já se interessaram por uma solução onde eu tenha esse copiloto que facilite toda essa comunicação com o cliente final. Obviamente, aqui é um caso de uso de um contact center dentro da Microsoft para facilitar todo o suporte e atendimento com o cliente final. Então, esse é um caso real que a gente realmente pode aplicar aqui no... A palavra predição foi dita aqui. Então, a segmentação preditiva, acho bem interessante. Autenticação biométrica.
está embarcado uma solução que consegue, inclusive, tirar o CPF da voz. É chamada Nuance. Não sei se alguém conhece a Nuance, mas ele, inclusive, consegue determinar a frequência do seu diafragma relacionado à respiração na conversa. É bem interessante. Cobrança de dívidas. Isso aqui é bem legal também. Imagine que eu gasto algum dinheiro mensalmente numa cobrança, mas eu não sei se realmente aquele indivíduo vai me pagar. O que eu poderia fazer aqui? Se eu tenho um fluxo de atraso, eu tenho todo um fluxo de abordagem no meu cliente, por que não fazer uma combinação de técnicas onde eu faço a utilização de um processo de clusterização e depois eu aplico alguma mensagem fluida e humana utilizando IA generativa. Então, de novo, eu volto naquele ponto de eu poder ter uma combinação de técnicas para melhorar o atendimento. Isso aqui é interessante, baseado em cliques no aplicativo, você consegue determinar se aquela pessoa ela realmente vai pagar ou não. Ela vai meio que entrando num desvio, ela para de clicar, ela tenta verificar uma negociação, aí ela aborta, ela para de se comunicar. Ali é um dos pontos que pode fazer uma clusterização e identificar aquela pessoa, ela não vai pagar aquela dívida. Isso aqui foi o que mais me chamou a atenção, tá? Aí, obviamente, né, depois que eu clusterizei, o que é uma clusterização boa aqui? O cara tem uma alta probabilidade, média, baixa ou está difícil? O cara não vai pagar. Aí eu tenho que entrar com uma outra abordagem. Aí eu não vou usar meu call center, eu vou ter que usar um outro tipo de comunicação. E aí, se eu entro nesse cluster de alta probabilidade, eu sei que se eu utilizar meu call center, realmente eu vou conseguir fazer uma negociação. Então esse é o ponto, tá, meus amigos? Antifraude, não quero roubar ali o pessoal do Inter ali, mas essa é uma arquitetura clássica. Eu estou utilizando inteligência artificial, eu tenho scores diferentes. Esse é um ponto extremamente importante da IA. Se você vai determinar uma predição, confie não somente em uma, mas tente criar outros tipos de score. Nessa arquitetura aqui, eu tenho 4 scores diferentes. O que eu posso fazer? A partir da utilização de agentes, ou eu tomo um decisor. A partir de 4 scores, se 3 derem sim, eu bloqueio aquela transação. Isso aqui, eu estava até trabalhando com alguns bancos relacionados à scan da base DICT, que está criando um padrão. Esse padrão é muito difícil, essas transações de 1 centavo. Então, a IA generativa, aplicada com outros métodos de machine learning e clusterização, sim, é factível. Criação de anel de fraude, lei de Bayes-Ford, leis probabilísticas. Nunca confie num único score. Sempre você necessita de scores diferentes para você ter um balizamento e você criar um consenso de onde aplicar. IA as a Service. Vários bancos, não somente aqui no Brasil, casas de bolsa, stock exchanges, utilizam esse modelo. O dado, essa fonte da verdade, mesmo os modelos pré-treinados de IA generativa, eu gosto de lembrar que o P do GPT é de pré-treinado. E depois você vai adicionar a sua base de conhecimento, que provavelmente ela é uma base de conhecimento fechada, dentro de casa, e eu não quero compartilhar com ninguém. Então, parte desse processo, eu posso criar um modelo, agregar mais inteligência do meu banco, sem compartilhar, mas eu posso vender esses dados, vamos dizer assim, esses modelos para o mercado. Então, isso entra um pouco também no conceito de Open Finance, como que eu agrego inteligência, por exemplo, de um PJ, eu crio um modelo sem saber o CPF ou o CNPJ daquele indivíduo, eu crio um modelo onde eu posso vender. A Elseg, por exemplo, no Reino Unido, está fazendo isso com a Microsoft. Então, cria modelos de investimento com base histórica, aí ele cria modelo. Ele não te entrega só o dado. O dado é super importante, mas eu já estou entregando uma camada acima. É o dado mais o modelo pronto. Esse aqui parece um pouco complexo, mas o fluxo qual que é? Dentro do modelo de Open Finance, eu dou um ok para o meu amigo PJ ele fazer um compartilhamento. Aqui eu vou fazer uma mistura com Drex aqui, tá, meus amigos, para fazer um stand-up interessante. Eu coleto essa informação do meu PJ, eu posso entregar um RP, um CRM para ele na ponta, eu agrego informação, entro ele num fluxo de consentimento, trago essa informação, crio um modelo e na hora do momento que eu não devolvo cobrando 10, eu devolvo cobrando 9. Provavelmente eu entrego também uma stablecoin
de um determinado banco, de determinada sua entidade financeira, e aí eu começo a fidelizar aquele cliente. Te entrego um modelo, te entrego inteligência de todo aquele mercado, não importa se é uma padaria, não importa se é um cabeleireiro, eu entrego inteligência para aquele camarada que está lá na ponta, e ainda cria um fluxo de fidelização. No futuro próximo, aí, quando o Drex for lançado, a gente pode integrar isso, IA, Open Finance e um cashback com o próprio Drex. Educação financeira, eu gosto de trazer aqui um ponto bem interessante. A B3, nós criamos um fluxo de educação financeira. Isso é essencial, tá? Até mesmo para passar um pouco de conhecimento relacionado ao que é uma blockchain, o que é uma DLT, o que isso vai influenciar a minha vida. Esse fluxo de educação financeira, a IA generativa, como ela é boa com texto, ela seria perfeita para eu fazer uma taxonomia. Olha, para um adolescente de 18 anos, como é que você explicaria uma educação financeira? Um fluxo de caixa. Como é que eu explico como fazer uma economia? Se eu tiver uma pessoa de 80 anos, um pouco mais experiente, eu também consigo dar esse viés na comunicação. Isso que eu acho que é o grande poder da IA generativa. Tá? Então, essa comunicação pode ser muito fluida. Parte de onboarding. Tem um caso de uso aqui bem interessante. Então, imagine que o cliente pediu que eu quero sair de um processo manual de onboarding e ele já faz 4.000 abertura de contas mensais. Quero passar de 60% manual, passar para 5%. E aí, durante uma simples prova de conceito, nós descobrimos que uma das pessoas da entidade não estava no contrato ali da empresa. Então, no final das contas, o que ficou a pergunta? Isso foi uma fraude ou foi um erro humano? Aí que começou a investigação. Obviamente, o APOC não era para isso, mas depois disso. Aí, qual que era o objetivo final? Tempo e precisão. E aí, tem um parceiro que nós trabalhamos aqui com a... Não sei se ele está aqui, acho que é a Savencom. Trabalhou aqui. Qual que foi a ideia básica? Eu tenho vários documentos de vários formatos e eu crio um formato que vai entrar na minha esteira de abertura de conta. Criou um JSON aqui no final, com todas as informações necessárias para a abertura da conta e fazendo check se realmente todos os CPFs estão naquela empresa. Aí eu analiso tudo. E olha que legal, o formato da empresa, nota fiscal, apólice de seguro, processo judicial. Isso é interessante porque hoje a IA generativa ela só evolui. Se eu falo no conceito de multimodal, eu posso analisar texto e imagem. Isso é bem legal. Então, eu trago isso para um conceito, e aí, de novo, eu crio um JSON aí cada um pode criar. Mas o core da solução é essa. Foi falado aqui também da parte do GitHub Copilot, que é também uma solução bem interessante. Eu uso, tá? Estou usando ali no meu doc, mas para a parte do dev, tá, meus amigos? Mas o que é aqui? É dar dicas e sugestões para você melhorar aquele código. Eu trago aqui 2 exemplos aqui que eu acho interessante. Obviamente, ali a passagem de um COBOL para Python. Alguém ouviu COBOL até arrepia hoje, tá? Que é a questão de mainframe. Mas existem alguns pedaços do COBOL que a gente poderia fazer uma análise. Eu peguei um problema de um grande banco aqui do Brasil que eles não estavam entendendo a lógica, porque não tinha nenhuma documentação relacionada a isso. É um caso real, aplicável. Aqui eu fiz uma brincadeira. Nós estamos trabalhando aqui com a parte de privacidade e parte do code dessa Layer 2 de privacidade, ela é em Rust. Só que a maioria dos desenvolvedores aqui no Brasil eles estão acostumados com Solid. Então, a gente fez aqui uma brincadeira. A parte da privacidade aqui está evoluída no Drex. Então, isso, de novo, está sendo aplicado. Não é algo que eu estou falando, no futuro talvez a gente aplique. Essa aqui é uma imagem bem emblemática. Foi mencionado na Febrabantec o termo banco quântico. E aí ele soma muito com o banco 5.0. Como é que bancos, não digo tradicionais, mas os bancos já com bastante tempo de casa, como é que eles conseguem ser rápidos como uma startup, como uma fintech? Então, isso conecta muito. E segurança, tá, meus amigos? Eu vou falar alguns termos aqui, mas hoje, para a criação de cálculo de risco, simulação de Monte Carlo, qualquer cálculo relacionado, até mesmo a IFRS 9, 17, é factível de a gente utilizar, por exemplo, computadores quânticos, onde eu posso aumentar minha quantidade de parâmetros relacionados a isso. Então, nós estamos trabalhando muito forte relacionado a isso e também na parte de segurança. Teve um caso que comentou de cheque de vulnerabilidade.
A IA generativa pode analisar isso muito bem, além de fazer todo esse trabalho de análise de qualquer tipo de, vamos dizer assim, de buraco ou de ponto de falha nessa sua infraestrutura ou na parte de código. Então, na hora que você desenvolve um contrato inteligente, na hora que você desenvolve um código, você pode passar por uma esteira como essa, ou também criar, por exemplo, modelagem de risco e modelagem para criar um catálogo de investimento. Então, essas são algumas possibilidades, além de facilitar, por exemplo, embarcar algoritmos de criptografia pós-quântica dentro de um sistema de assinatura digital como o Pix ou com Drex. Então, a gente estava discutindo 120 casos de uso, mas esses aqui são os que nós selecionamos aqui para apresentar para vocês. Só tenho a agradecer, meus amigos.